Eu descobri recentemente um youtuber que é da China, que se chama Jian e Shuken, não sei pronunciar o sobrenome, mas ele se intitula como Professor Jian. E ele se chama de professor no sentido professor universitário, né? Professor Jian. Professor Jian. E ele não é professor, né? Porque traduziram para o português como professor, né? Mas professor em inglês significa professor universitário, coisa que ele não é. Seria um teacher, né? Ele é um cara que dá aula para ensino médio na China. E nenhum problema. A questão não é essa, né? É porque ele se vende como se fosse um professor universitário. Aí eu vou falar aqui baseado em 2 vídeos, né? Um onde é o mais recente que aparece num canal que é dedicado a ele aqui no Brasil, que é prof.gian Brasil, e um vídeo desse próprio, né? Prof. Jean Brasil. E esses vídeos também tem lá no canal em inglês, né? Em inglês, que é o canal oficial do cara lá, que é muito bem assistido, que é o Predictive History, né? História preditiva, que ele diz que é o método dele de analisar as coisas, né? E aí ele faz uma entrevista e começa a falar umas bizarrices, né, cara? Ele começa a falar umas bizarrices e eu fiquei besta. Primeiro, só pra esclarecer, né, que eu conheci ele pelo Álvaro Borba, né? O Álvaro que tem o canal Arvro. E eu fiquei assim, quando eu vi a primeira vez, achei, não, interessante, o cara falou sobre a guerra e tal. Mas eu achei curioso a primeira vez que eu vi o Álvaro falando desse cara, porque o Álvaro falava como se ele fosse um xamã, né? O cara que falou a verdade. Já achei estranho por aí e acendeu um alerta pra mim de que isso podia ser um guru, né? E ele é um guru. Esse professor Jiang é um guru de internet. Ele nada mais é do que um guru. E ele se vende, literal, não é brincadeira, não é zoeira. Ele se vende como um cara que faz previsões. Faz previsões. Ah, não é errado fazer previsão? É, porque você tem poderes místicos pra prever o futuro. Então é errado sim, você dizer que faz previsões, tá? Eu tenho muito cuidado quando eu falo de análises políticas aqui, que eu digo que eu faço inferências baseado no que aquilo que eu estudo e tal e coisa. Então baseado nisso aqui, eu suponho que pode acontecer tal coisa. Ele não, ele afirma, vai acontecer assim, né? Aí quando o cara fala pra ele assim, né? Olha, você disse que ele ia escolher ele e o Trump, né? Ia escolher a Nikki Haley como vice-presidente, mas na verdade ele escolheu o Didi Vance e tal. E aí você assume o erro? Não, é verdade e tal. Eu achei que ele ia fazer isso, mas aí ele já começa a meter o migué, né? Não, mas é porque se ele tivesse escolhido, o Trump ia fazer o que a Nikki Haley queria e que não sei o que, não sei o que mais lá, e entra naquele papo, né? Não, porque se a minha avó tivesse um bigode, né? Ela seria o Fred Mercury. É uma coisa, sabe? Umas coisas nada a ver. E veja, aí ele começa. É aquele papo, né? É como se ele nunca tivesse errado, né? Ele nunca tá errado. É sempre porque aconteceu alguma coisa que. Aí ele pega e começa a meter uns papos estranhos, velho. Uns papos estranhos. E aí o cara começa a perguntar, aquilo que eu lhe disse, né? Que é só você que tá me assistindo. Não, o cara pega de entrevistador e diz, não, porque você fala que é professor, mas você não é professor. Aí, assim, é dublado esse vídeo, né? Mas tem o inglês. Aí, em português, quando a pessoa não tá ligado, aí a pessoa não entende, porque assim, espera aí, mas o cara tá dando aula lá, né? Aí em português fica muito fácil de você comprar a ideia, né? Porque o cara tá lá dando aula, tá lá o povo assistindo a aula, então ele é professor. Pois é, mas em inglês ele seria o teacher, né? Ele não é o professor. Ele se intitula professor. Aí o cara fala, mas você se intitula como Professor Young. Professor Young. Aí ele pega e simplesmente na cara dura diz, mas eu nunca falei que eu era professor. Pô, bicho, Aí o cara que tá entrevistando o cara. Aí você tá tirando onda, né? Aí você tá tirando onda. Como assim? Você se intitula como Professor Young. Professor Young. Você coloca no seu nick lá do seu negócio lá. Professor. Não é teacher, né? Você coloca Professor. Ah, mas. E sim, aí por causa disso eu tô dizendo que eu sou professor. É óbvio que você tá dizendo. É óbvio que você tá dizendo que você é professor, né? Aí ele pegou e não, mas é porque as pessoas que dizem, né? É tipo vou falar que nem o povo adora falar aqui na internet, né? Tem uma galera aí que
não é economista, mas fala como se fosse, né? Aí a galera fica dizendo, é o melhor economista do YouTube, é o maior economista da atualidade. Aí quando você vai olhar, o cara é formado em história, o cara é formado em tudo, menos em economia. Beleza. Não é porque o cara não é formado em economia que ele não pode falar, não, tá? Antes que alguém se sinta magoado aí. Até porque eu não sou historiador e falo de história, né? Mas aí, ninguém aqui vem dizer que eu sou historiador. Enquanto tem certas pessoas, como no caso desse professor Yang, que ele não é professor no sentido professional, né? De faculdade. E ele finge que é. Se a galera começa a te chamar de tal coisa e você não corta, você tá alimentando, né? Aí é um exemplo besterol, né? Acho que todo mundo aqui que me assiste, que já assistiu, todo mundo odeia o Chris, né? Tem um episódio que o Chris... todo mundo começa a pensar que o Chris ficou com a Tasha, né? Aí toda vez que alguém ia perguntar, e aí, Chris, e você e a Tasha? Rolou? Aí ele, sabe como é, né? Aí os caras, isso aí, né? Pô, aí depois a Tasha vai ficar, por que você disse que ficou comigo? Não, mas eu não fiz isso. Toda vez que alguém perguntava, eu falei, sabe como é, né? É o que o professor Yang tá fazendo, né? Sabe como é, né? Você é professor? Sabe como é, né? Não, mas eu nunca falei que eu era professor. Pô, bicho. Aí beleza, aí já vai nesse cinismo, né? Já vai nesse cinismo. Aí o cara começa a perguntar a ele e tal. Não, porque você começa a falar sobre as conspirações, teoria da conspiração. Aí fala em não sei o que como é o nome? Illuminati, esses negócios. Aí o cara até tira onda e diz assim, é porque você fala aí de umas coisas que parecem mais no livro do Dan Brown. Eu vou botar aqui esses dois vídeos que eu vou citar aqui pra quem quiser ver, que eu não sei até que ponto posso mostrar isso aqui, sei lá, me derrubarem, né, não sei. Então eu vou botar aí o vídeo pra quem quiser assistir. E aí ele fala, não, mas é porque veja bem, o que eu faço é o seguinte, eu pego padrões históricos, junto com escatologia, que tem a ver com esse negócio divino, né? Como se tivesse uma finalidade divina, uma coisa que vai acontecer meio que inevitável, é uma coisa apocalíptica, né? E teoria dos jogos. Junto tudo isso, eu consigo prever o futuro. Aí não. Aí eu fiquei olhando assim, caramba, esse é o guru aí do Álvaro Borba, e o guru aí de uma galera aí de esquerda que tá... o Felipe Durante, que eu vi ele falando aí. O Felipe Durante, eu não tenho nada contra o Álvaro nem contra o Felipe Durante, tá? Mas os caras estão tratando esse cara como se fosse um guru, bicho. E muito me admira, né? Que são dois caras que são bem inteligentes, né? Me parecem ser bem razoáveis. E assim, e a galera meter essa, de ficar falando como se o cara fosse um xamã, né? Mas beleza. Aí, fora outras problemáticas, né? Porque assim, esse professor Yang, ele diz que prevê coisas baseadas em teoria de jogos. Não, ele não faz isso, né? Se você souber um pouco de teoria, em outro momento eu vou fazer um vídeo falando sobre teoria de jogos, que não é o que ele faz, né? Ele vai lá, aí bota tabela de payoffs, né? Monta errado, ele não faz como tradicionalmente se faz, e aí diz teoria dos jogos. Aquilo não é teoria dos jogos, cara. Ele tá pegando, olha, aqui tá, eu vou falar do Irã, né? Aqui tá, aí faz 3 linhas. Aí, Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos, ele fez tal coisa, o Irã fez tal coisa. Aí agora, os Estados Unidos, ele pensa em entrar por terra, e o Irã faria tal coisa. Teoria dos jogos. Meu irmão, você tá encadeando uma linha de raciocínio. Então, tudo é teoria dos jogos, então. Então, tudo que eu tô conversando aqui com vocês nesse vídeo é teoria dos jogos. Eu tô encadeando um raciocínio, aí eu pego, abro aqui uma tela em branco, traço aqui, ó, isso aqui, teoria dos jogos. Isso não é teoria dos jogos não, tá, gente? Isso não é teoria dos jogos não, tá? Ele não faz teoria dos jogos. Ele bota um nome pra dar um verniz científico, tá? Porque teoria dos jogos, se você for procurar, eu faço um desafio pra você agora. Coloque teoria dos jogos e olhe o que é que aparece. Você vai ver que agora tá mais também esse professor Yang, né? Vai aparecer muito dele, que tudo que ele bota game theory e alguma coisa. E o perfil em português também faz isso. Se você for procurar, vai ter 38, aquele Renato 38, falando de teoria dos jogos e você acreditar em Deus ou não. Aí aparece Pablo Massal dizendo que você tem que saber de teoria dos jogos pra você conseguir fazer a sua vida. Aí tem Primo Rico falando sobre teoria dos jogos, porque não sei o que. Aí tem, veja, não sei o que de Bitcoin e teoria dos jogos. Só
só pessoa assim, né? Só pessoa assim. Aí veja, Luan, então você tá dizendo que tá tirando teoria dos jogos pra merda, não serve pra nada. Eu não falei isso. Agora, o que é que eu tô falando? Que por algum motivo que eu não sei explicar, teoria dos jogos foi pega por um grupelho de doidinho pra querer pegar. A teoria dos jogos na economia me parece muito com pegar o termo quântico da física daquela galera que faz pseudociência, né? Que a Bibi Balhas combate muito, né? Eu já vi vídeos dela da Bibi Balhas, onde ela mostra que a galera pega, não sei o que, porque tá quântico. Aí bota um quântico pra dizer que foi física quântica, não tem nada a ver, né? Aí é meio que a teoria dos jogos foi meio que a física quântica de maneira errada pra uma galera aí, como esse professor Yang, né? E pra mim isso é coisa de charlatão, tá? Isso é coisa de charlatão. E sendo de propósito ou não, ele não faz teoria dos jogos. Até porque teoria dos jogos, a não ser que você use modos heterodoxos, né? Mas o principal da teoria dos jogos, como ela é ensinada, ela pressupõe uma racionalidade. Então você botar algo racional em algo que é totalmente irracional, como guerra, como isso, você... mas tem um propósito a guerra. Tem um propósito, mas do jeito que ele faz, parece que são coisas determinadas. Por quê? Porque é assim que a teoria dos jogos é feita, né? Você escolhe quais são as opções e parece que não tem mais opções. A teoria dos jogos tem vários problemas, assim, na minha opinião. Dá pra usar? Dá, em situações determinadas. Mas isso é tema para um próximo vídeo, para outro vídeo. Vou fazer um vídeo só sobre teoria de jogos, né? E aí, veja só. Quando aí o cara pega e diz, não, mas você disse que era professor e tal. Aí ele pegou tudo que eu já falei e uma coisa que eu esqueci que ele disse, né? Que ele disse bem assim, não, mas tem gente que tem no perfil lá dizendo que é Deus. Você vai achar que o cara é Deus de verdade? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Aí se o professor Yang fosse brasileiro, eu ia dizer que ele tava falando Thiago Santinelli, né? Mas aí, cara, aí o cara viajou legal, tá de sacanagem. Pô, não. E o pior é que você vai olhar nos comentários é a galera, você tá sendo pago pra atacar esse gênio, o gênio no caso é o professor Yang, né? E veja, eu não tô dizendo que ele não tem análises boas, não. Ele tem, esse professor Yang, ele tem coisas boas, mas quando você tem a boa vontade de analisar o que ele diz, o que é bom é isso, e isso aqui é teoria da conspiração, tá ligado? Uma coisa aqui interessante, teoria da conspiração. Interessante, teoria da conspiração. E, pra mim, é nível Olavo de Carvalho. Certas coisas que ele fala, né? Aí o cara indaga ele, não, porque você falou certas coisas aí num vídeo onde você fala de Pax Judaica. Eu fui olhar esse vídeo de Pax Judaica, fui pegar os pontos. E é inacreditável que ele, em tudo, eu não sei, não vi todos os vídeos dele, mas pelo menos em todos recentes no de inglês, ele pega e chega um momento que ele faz o payoff errado, né? Faz o payoff errado e bota teoria dos jogos. Não é teoria dos jogos que ele tá fazendo. Aquilo não é teoria dos jogos. Aquilo não é teoria dos jogos. Aí ele pega e faz de que ele chama de Pax Judaica. Ele fala que ele foi uma teoria da conspiração. Ele meteu o judeu internacional pra cima de Israel ali, né? Ele pegou e disse, né? Olha, não, porque na verdade o que tá acontecendo lá na guerra do Irã é que o Netanyahu, ele quer fazer uma grande Israel, chama Projeto Grande Israel, e ele tá manipulando, né? Ele, o Mossad, sei que tá manipulando a guerra e tá fazendo com que os Estados Unidos perca a guerra de propósito. Assim, o Israel está forçando que os Estados Unidos perca, né? E forçando para que ele vá por terra, para que ele perca. Aí isso acontecendo, Israel vai dominar ali o Oriente Médio e Israel vai ser a nova potência imperialista que substituirá os Estados Unidos. Israel vai substituir os Estados Unidos enquanto império. Palavras do professor Jiang. Ele que tá aqui embaixo, se você quiser ver. Sua conta e risco. E aí, o cara, no outro vídeo que também tá aqui embaixo, ele pega e diz, inclusive, esqueci de dizer, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve aí que é importante para ajudar o canal. Se você quiser mais vídeos sobre isso, avisa aí, seja membro. E aí o cara pergunta assim, né? Olha, cara, tem um quê de antissemitismo, porque basicamente ele meteu o judeu internacional, né? A conspiração judaica. E veja, né? O Netanyahu é um genocida do caramba, né? Eu não tô defendendo o Netanyahu, não. Eu tô falando da tese bizarra aí dele, enfim, né? Aí o cara falou assim, não tem comprovação nenhuma do que você tá falando. Você tá falando suposições aí, que é teoria da conspiração. Você se baseou em quê? Ele fala, na Bíblia.
Bicho, ele disse que se baseou na Bíblia pra falar essa história de Pax Judaica. Aí você tá... Não, cara, inacreditável. É inacreditável. Aí, não. É inacreditável. Aí o cara, na Bíblia... Não, aí ele pensa, não, então, você tem que se apegar a fatos, né? Não é que tá na Bíblia, ninguém... Aí o cara diz, não, mas ninguém que pesquisa sobre questão judaica usa a Bíblia pra você dizer que isso tá com... Porque a Bíblia... Não, aí eles, não. Aí ele pega e mete a Magnus Opus, né? Não, é porque assim, o problema da educação é esse. Que a galera foca demais em fatos, demais em rigor, e esquece, né, da imaginação. Não foca em imaginação. Bicho, cara, olha, não, assim, eu vou terminar por aqui. Se tudo que eu falei aqui não te convenceu que esse cara é uma fraude, é um doidinho de bairro que tem um quê de lucidez, me poupa, né? Me poupa, né? O cara parece um doido de bairro e a galera, não, porque o cara que previu a guerra, né? Desgrila, bichos. Enfim, né? Valeu aí, pessoal. Fiquem bem, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, ative notificações, se inscreva, tá? Comente aí o que você achou você quer mais vídeos sobre esse cara aí, falando sobre o professor Jiang Shuriken, Shuyen. Falem aí que eu faço. Valeu.